qual é a função mais importante de seus três jogadores do meio de campo dentro desse contexto e qual avaliação você faz desse setor do jogo hoje? Qual setor, desculpa? Do setor do jogo de hoje. Do meio campo? Primeiro dizer-vos que a equipa toda se juntou só no dia 2 deste mês. Nós só começámos a treinar com a equipa toda no dia 2 deste mês para competir dia 7. Primeiro dar os parabéns aos meus jogadores. Sabia perfeitamente que haviam jogadores que estavam em campo que jogaram, porque nós separámos os grupos e os que chegaram mais tarde fizeram muito pouco tempo de preparação. E é muito fácil de perceber a dinâmica competitiva com um adversário como é o Defensa e Justiça, que vem com 2 meses de futebol seguido, e nós precisávamos de facto fazer este parar, e nós agora estamos a começar a carregar a nossa bateria fisicamente. Hoje foi um bom jogo, onde de facto o mais importante, porque houve períodos em que jogámos bem, outros em que não jogámos tão bem dentro deste próprio jogo. Mas o importante é isso, uma equipa como o Palmeiras, como a entidade do Palmeiras, tem que ganhar jogos, de preferência jogar bem, mas nós sabíamos, em função, como te disse, só nos juntámos os grupo todo no dia 2, neste até dia 7 para competir. Eu acho que os rapazes, sem lhes dar desculpas, mas portaram-se à altura dos nossos objetivos, que é ganhar, vencer. Bruno Sicón, de Gaceta Esportiva. Em uma série de partida decisiva, o Palmeiras volta a jogar o domingo e quarta-feira, sendo que o jogo de domingo será disputado às 11 da manhã, levando em conta que o Campeonato Paulista está paralisado. Como está seu elenco em termos de ritmo do jogo e preparação física? Façam o que quiser, marquem os jogos quando quiser, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, nós não queremos saber. Nós queremos é jogar. Já falei muito sobre isso. Se acham que o melhor é meter uma Copa e uma Recopa no meio e uma Supercopa no meio, não há problema. Nós estamos aqui é para jogar e para ganhar. E, portanto, descansar, a gente descansa quando formos mais velhos. Francisco de Laurentiis, de ESPN Brasil. Qual é sua visão do segundo gol de Defensa e Justiça anulado? Foi correta? Vou ser sincero com vocês, eu não vi. Mas acredito que um árbitro de nível como é este, mais a ajuda do VAR, acho que não há para ter dúvidas. Quando nós temos tecnologia como o VAR e com árbitros desta categoria, mesmo sem ver, porque ainda não vi, acho que foi bem anulado. Acho que foi bem anulado. De TNT Sports, Rodrigo Fragasso. Gostaria de saber o que motivou a trocar os 3 mediocampistas do Palmeiras em quarto espaço de tempo na segunda etapa do partido. Porque eu também não acerto sempre e cometo erros, se calhar devia ter feito as substituições mais cedo. O Filipe Melo foi o primeiro jogo que fez, foi do que veio no segundo grupo. O Zé Rafael, o último jogo que tinha feito, tinha sido para a Copa, tinha estado também em recuperação e jogou. O Rafael Veiga a mesma coisa. E portanto, se quer que me lhe diga, eu fazendo análise agora a frio e fazendo uma crítica a mim próprio, talvez devesse mexer na equipa pelo menos mais 5 minutos ou 10 mais cedo. O que é certo é que quem entrou, e há que referir, não só quem jogou, mas quem entrou, os 5 que entraram muito bem. E é a maior alegria que os jogadores podem dar ao seu treinador, é os que entram dar o seu melhor, dar o seu máximo até não poder mais, que foi o que aconteceu com esses, os que entraram de início, e os que entram depois dar a resposta que estes deram. Portanto, parabéns para os 5 que entraram. O Palmeiras é isto, estamos aqui para ajudar uns aos outros, ninguém está acima dos interesses da equipa, como disse, deixámos o nosso ego em casa, foi essa força que nos trouxe até aqui. E da forma como nós nos preparamos, como disse, juntámos-nos no dia 2, chegar aqui e competir com uma equipa que ganhou uma Sul-Americana, que é uma equipa extremamente competitiva, extremamente agressiva, com um bom jogo e que já tem 2 meses seguidos a jogar,
tenho que reconhecer mérito à minha equipa, porque o futebol é isto, é jogar, sempre que possível jogar bem, jogar romântico, mas quando não for possível temos que ganhar. Última pergunta de Fabrizio Crepaldi para Globo Esporte. ¿Cuál es su expectativa de contar con refuerzos para fortalecer el elenco? Eu falo português, às vezes já me aconteceu, as pessoas acham que às vezes falo espanhol, não, eu sou português e falo a mesma língua. E eu sou muito claro naquilo que digo e que faço, e acho que já fui muito claro em relação a isso. Não vou tocar mais na tecla, porque a minha função é olhar para os jogadores que têm à minha frente. Hoje são estes, foram estes que nos ajudaram a ganhar, com o Luís Adriano, sem o Luís Adriano, que é um jogador também que nós contamos e que gostamos, e a equipa dá resposta. E isto é que eu gosto agora. Sabemos, eu para passar o Rónio, para ser uma alternativa na frente, precisamos de um ponta. Eu gostava de ter um ponta esquerdo, já falei mais várias vezes, gostava de ter também um centroavante, mas eu não quero ter só para fazer número, queremos ter para nos vir dar competitividade aos jogadores que temos, mas como disse, é com estes guerreiros que eu conto. Estou muito satisfeito, como disse, juntamos-nos no dia 2 e o nosso foco tem que ser este, seja onde for, seja contra quem for, seja um dia de férias, de descanso, seja 2, seja meio-dia, nós estamos aqui prontos para o que der e vier. Muchísimas gracias. Gracias. Abel Ferreira falando ao vivo aqui no Linha de Passe. Olha, fazer programa com o Abel em coletiva é um barato, né? Porque ele é muito bom, ele reconheceu que errou no tempo das substituições, que demorou um pouquinho, respondeu dizendo que precisa sim de contratações, mas vamos repercutir rapidamente aqui, pensando no jogo contra o Flamengo. Jean, ele disse que gosta de 3 tipos diferentes de atacantes. Não tem Luís Adriano, hoje jogou com o Rony lá na frente, como centroavante. Você consegue arriscar, dizer ou imaginar que ataque o Palmeiras terá contra o Flamengo? Então, Preto, eu não consigo dizer quem vai estar dos dois lados, mas com certeza o centroavante será o Luís Adriano. Eu acho que ele deu 2 recados ali, né? Quando ele diz, primeiro, que ele gosta de ter 3 tipos de centroavantes e cita aquele de referência, eu acho que ele está deixando claro também, esse é um jogador que ele não tem. Ele não tem o centroavante de referência que ele disse que gosta de ter. Depois, no final, ele mostra também uma certa impaciência, ainda que sem falar, sobre os reforços, né? Fala, eu não vou falar mais nisso, assim como mostra impaciência em relação ao fato de que ele tem que jogar a cada 2, 3 dias. Então ele fala, marquem a cada 2, 3 dias, marquem quando vocês quiserem e descansar, a gente descansa quando for mais velho. Quer dizer, ele claramente está incomodado com isso, acho que ele gostaria de ter reforços. E você acha que tocou no ponto mais legal da entrevista, né, Prieto? Que é essa questão dele sempre dizer qual é o erro. Porque é muito comum um técnico de futebol sentar na frente da câmera e dizer, a responsabilidade é toda minha, eu que comando o grupo foi mal, mas ele nunca diz por que a responsabilidade é dele, né? Quer dizer, os técnicos em geral não dizem onde eles erraram, qual foi o equívoco. E o Abel costuma fazer isso. Hoje ele disse que deveria ter mexido antes no meio-campo. É realmente são sempre muito interessantes as entrevistas dele. André Kfouri, repercutindo aí tudo que disse o Abel, o que você gostaria de ressaltar? Eu gosto das entrevistas dele, assim como todos nós. Eu acho que tem um percentual bem alto de verdade naquilo que ele diz. E ele, quando não quer tocar em determinado assunto, é bem claro. Embora, às vezes, até quando ele diz que o assunto não lhe interessa ou não o agrada, alguma coisa ele acaba soltando, como foi hoje em relação a calendário e até em relação aos reforços que, na opinião dele, o Palmeiras poderia contratar. Mas é claro, ele sabe como as coisas funcionam. E ele foi por uma linha que eu considero correta, valorizando o esforço dos jogadores na primeira atuação, logo uma decisão, situação difícil, jogo bastante,
uma boa dose de pressão por ser decisivo, por valer troféu e por ser o início de temporada. Agora, em relação ao que ele procura para o ataque, com essa explicação que ele deu sobre o tipo de atacantes que ele gosta de ter no elenco para ter as diferentes opções, eu estou com o Jean em relação ao que ele pensa sobre o Luiz Adriano. Mas quando ele fala gostaria de ter um atacante a mais, eu não sei se esse atacante a mais que ele procura é um jogador viável para ser contratado. Provavelmente é aquele atacante que jogaria em qualquer time. Aquela figura que qualquer clube brasileiro, independentemente do seu modelo ou do seu treinador, gostaria de ter. E aí fica uma coisa muito mais utópica do que prática. Ele vai ter que, ao que tudo indica, se virar para montar o melhor Palmeiras a cada situação com esses jogadores que ele tem. E, lembrando, Luiz Adriano não estará disponível, né? É, isso que eu ia perguntar. Ele não está com Covid? No futuro imediato, para nenhum dos 2 próximos jogos. Ele está com Covid, não é isso, porque gente? eu acho que o centroavante vai ser o Rony, exatamente para tentar explorar aquilo que o João Guilherme citou agora há pouco aqui no comentário. Eu acho que o Rony vai se movimentar bastante. Eu acho que ele vai testar. Se ele tivesse o Gabriel Menino, como disse o Jean, o Gabriel Menino com certeza jogaria. E eu acho que ele faria uma função parecida com a que executou, por exemplo, no jogo contra o River Plate na Argentina, quando ele faria ali um quinto jogador na linha de defesa e também um jogador do meio campo, achando o posicionamento correto. Mas ele tem pouco tempo de preparação para isso, porque você formar uma linha de 5 com um quarteto à frente e deixar um velocista adiantado, se você tiver velocidade por pelo menos de um dos lados do quarteto do meio de campo, né, e geralmente o lado em que o seu atacante mais adiantado explore menos, é um sistema inteligente para você pegar o Flamengo para um time que não vai ter, como a gente percebeu pelo próprio treinador, fisicamente condições iguais à do adversário de domingo. Porque o Flamengo está treinando há mais tempo. Ele foi muito claro. O time se representou dia 2, jogou hoje, dia 7, né, vai jogar de novo no dia 10 de manhã. Né, então ele tem quinta, sexta e sábado, amanhã, um dia de recuperação, tem que voltar ao Brasil. Viagem. Sexta-feira, dia 11, viagem. né? 11. Sexta-feira. Oi? É hoje já, né? Hoje é quinta-feira, já, desculpa. O jogo é dia 11, certo? Dia 11, isso, domingo, perfeito. Eu que sou ruim de Domingo, às 11 da manhã, exato. 11 da manhã, tocou de datas. Isso. Aí, ele tem um dia para fazer a recuperação. O treino não pode ser dos mais intensos no outro dia. E aí é um treino para acertar o time para jogar no sábado, para resolver um monte de dilemas contra a equipe mais técnica do país. Então, eu acho que o Rony vai ser o centroavante, essa é uma das maiores convicções que tenho, mas não sei realmente como ele vai armar. Eu, por exemplo, pelo jogo de hoje, eu entraria com o Patrick de Paula, talvez o Patrick de Paula até um pouco mais adiantado para fortalecer a marcação, jogando com 2 volantes. Eu manteria o Felipe Melo, pelo tendo jogado mal, porque é um jogo grande, é um cara que pode entender a hora de você dar o passe longo e acertar esse passe, de orientar os seus companheiros de trabalho. Minha dúvida é quem joga pelos lados nesse meio de campo. Aí eu acho que ele tem realmente um dilema, né? Porque se ele entrar com o Wesley, não sabemos a condição física. O Breno parece que foi bem, é uma opção. O William eu acho que ele não começa jogando, posso estar errado. Acho que o William não começa jogando. Mas eu acredito que o próprio Abel deve ter muitas dúvidas. Quando a gente falou aqui antes que ele armou o time de hoje já pensando no que vai fazer domingo, eu não acredito nisso. Acho que ele queria ver o time readquirir um pouco de ritmo de jogo e até esperava uma atuação, quem sabe, melhor. Não tem como saber, só colocando em campo, porque é muito início de temporada, para quem sabe até repetir essa escalação no domingo. Mas acho que o jogo fez ele mudar de ideia. Bom, só reafirmar aqui o que já dissemos, né? O Luiz Adriano contraiu a Covid-19, de novo, está cumprindo nesse momento quarentena, o atacante do Palmeiras. Agora, atacante é